Na semana do Dia Internacional da Mulher, faço uma homenagem a todas as mulheres e, em especial, às mulheres imigrantes. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana. Na semana do Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que entrevistar uma mulher imigrante como forma de homenagem a todas as mulheres e, em especial, às mulheres imigrantes. Parafraseando o ditado, eu conversei com a Tati, que veio, lutou e venceu. Ela compartilhou conosco a jornada dela de imigração, todas as suas dificuldades, as suas lutas e também os seus conselhos para aqueles que querem imigrar. Espero que essa entrevista seja útil para vocês que estão planejando. Espero que, se você gostar, você deixe o seu like, isso nos ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos à entrevista? E na semana do Dia Internacional da Mulher, nada mais justo do que fazer uma entrevista com uma guerreira, uma heroína da imigração, que é a Tati, uma amiga lá de Winnipeg. Tati, muito bem-vinda, muito obrigado, e já fica aqui os meus parabéns pela sua vitória. E eu gostaria que você se apresentasse, então, para quem não te conhece. Tá certo. Olá, pessoal. Oi, Cleuber. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo parabéns do Dia das Mulheres. Bom, eu me chamo Tatiane. Eu mudei para o Canadá em 2015 com a minha família, meu esposo e 2 meninos. Na época que nós chegamos, os meninos tinham, o Vini estava 4 para 5 anos, o Vitor estava com 9 aninhos. E chegamos aqui com as malas e um sonho, em busca de um sonho, né? O sonho de imigrar. Posso te perguntar o que vocês deixaram para trás, em termos de vida profissional? Como é que estavam vocês na vida profissional? Então, eu sou formada no Brasil em recursos humanos. O Fábio ele é formado em engenheiro mecânico. E aí nós viemos para o Canadá abrir mão de tudo, né? A gente já tinha nossa casa, a gente tinha uma vida estabilizada, as crianças em escola particular, porque no Brasil a gente é meio que obrigado a colocar numa escola particular. E a gente decidiu, não vamos... Tem toda uma história por trás dessa mudança. Então, a gente, na verdade, assim, o Fábio, desde que a gente casou, ele quer mudar ele quer morar fora. Mas eu nunca comprei essa ideia. Eu achava, não, inglês, eu nunca vou aprender inglês, eu não quero ir, imagina ficar longe da minha família, dos meus amigos. Então, assim, para mim estava fora de cogitação. Não queria de jeito nenhum. Aí os anos foram passando, tivemos crianças, e ele falou, vamos passear nos Estados Unidos. E nós fomos para Nova York. Aí eu simplesmente me apaixonei, né? Porque quando você vai para o primeiro mundo, você vê uma diferença muito grande em questão de educação, de limpeza, das ruas, de tudo. E aí, quando nós voltamos, a gente sentou e conversou. Aí ele falou assim, e aí, o que você achou? Aí eu falei assim, então, eu adorei o primeiro mundo. E aí ele falou assim, então vamos pesquisar. Começamos a pesquisar, e a gente começou a pesquisar Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. Mas o Canadá, ele tem, não é que é fácil imigrar, mas ele tem processos de imigração que se tornam mais simples do que a dos Estados Unidos. Tipo, Estados Unidos é muito difícil de você fazer uma imigração. E a gente estava determinado a fazer as coisas corretas, a gente não queria ficar ilegal no país. Então a gente pesquisou e percebemos que o Canadá nos daria essa oportunidade. Então a gente decidiu, vamos mudar. Depois de 6 meses, a gente já estava aqui no Canadá. Foi muito rápido. Ah, Tá, deixa eu te perguntar, você falou, né, primeiro você não gostava da ideia de sair do Brasil e depois da visita aos Estados Unidos você se apaixonou. Quanto do projeto imigração você comprou? Foi 50-50? Foi 100%? Quanto é que você estava decidida a imigrar? 100%.
depois dessa viagem foi assim, 100%. O Fábio me mostrou, é que o Fábio ele foi muito inteligente. Ele me mostrou o que a gente poderia conquistar em questão de segurança, de viver numa casa boa aqui no Canadá, de ter condição de comprar um carro, que aí no Brasil é uma fortuna, e aqui a gente conseguiria comprar trabalhando e ganhando salário mínimo. Então, assim, quando ele me mostrou o que a gente poderia conquistar, e principalmente a oportunidade que a gente daria para os nossos filhos, eu falei, não, eu quero isso, porque a cidade que eu morava no Brasil, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não é uma cidade tão violenta. Mas tem cidades no Brasil que você tem que entrar rápido no carro, sai rápido do carro, aquela loucura que eu falo assim, Tati, lá não vai ter isso. Então, foi onde eu comecei a pensar. Falei, não, eu não posso me apegar só à minha família. Minha família, que eu digo mãe, primo, tio, eu tenho que pensar na minha família que mora comigo, que são meus filhos que vão crescer e meu esposo. Aí eu comprei 100%. Aí eu falei assim, não, vamos então, vende a casa, põe para alugar, faz alguma coisa. E aí decidimos. E você mencionou que vocês começaram a pesquisar. Como é que o Canadá entrou no radar? Pela questão da imigração. Por quê? Aqui, o Canadá, na verdade, ele tem um leque tão grande de opções de imigração que a gente falou assim, não tem como dar errado. Então, a gente viu que existe aquela possibilidade, que foi o plano que nós viemos, um trabalhando e o outro estudando. Eu falei assim, então não tem, pela lógica, não tem como dar errado. Então, se você fizer uma programação financeira, porque gasta muito dinheiro. Agora, a questão do inglês é o que faz a diferença, e nós dois viemos sem inglês. Então, essa parte da história aí, eu quero que você nos dê um pouco mais de detalhes, porque ele é fundamental, é um passo importante na jornada da imigração. E eu queria que você contasse, então, a experiência de vocês. Pelo que eu conheço, né, o Fábio veio estudar e você foi a responsável por sair para trabalhar, né? Como é que foi essa experiência de vocês? Então, eu falo até hoje, nós já estamos aqui, vão fazer 7 anos. Eu falo até hoje que talvez tenha sido a pior decisão que nós fizemos foi eu ter vindo para trabalhar e ele para estudar. Por quê? Por causa do inglês. O que aconteceu? Aquela desespero, né? Nós vamos, quando decide mudar, ninguém quer esperar, eu entendo isso. Ninguém quer ter esse negócio, tá, vou fazer um ano de inglês. Ninguém quer fazer isso. A gente quer vir embora, quer vir embora. E aí, cheguei aqui, 0 de inglês, 0, 0, 0, 0. Eu sabia falar água, só isso. Era a única coisa que eu sabia. Eu não sabia nem formular a frase, eu quero tomar água, me dá uma água, eu não sabia nada. E chegamos aqui, o Fábio foi fazer inglês, então ele tinha 0 de inglês, ele entrou acho que no nível 4, e aí depois de 4 meses, ele super estudioso, ele passou para o 7, 8, que já é o último da Red River. E eu continuei sem inglês. Aí eu precisava trabalhar, porque a gente ia imigrar, né? Nosso plano era, eu tenho que trabalhar para a gente aplicar para o provincial. Mas e como que eu faço isso em inglês? Aí eu fui para a entrevista desse emprego que eu fui, a única opção, as opções que tem para quem não fala inglês vai ser limpeza, nem sei mais, eu acho que é mais a limpeza, viu? Que eles não exigem tanto inglês. Eu fui para a entrevista e fui contratada, mas eu não sabia, porque eu não entendi. Eu fui para a entrevista, eu saí da entrevista chorando, e eu falava assim para o Fábio, eu não entendi uma palavra, eu não sei o que ela falou, eu não sei se ela me contratou. Aí o Fábio, calma. E só que aquele desespero que a gente fica, porque você não entendeu. E sem contar que, querendo ou não, eu já tinha na época 35 para 36 anos. A gente tem uma questão do orgulho, né? Pô, você chegou num lugar que você chegou ali, você não entendeu nada, sendo que aí eu pensava assim, no meu país eu entendo, eu falo com as pessoas, elas me entendem, eu entendo elas. Chega aqui, eu nem conseguia falar e nem entendia. Aí o Fábio falou assim, calma, eu vou mandar um e-mail para a empresa, né? Que era uma empresa de limpeza. E a gente pergunta como se fosse você, né? Aí o Fábio mandou um e-mail, ela falou, não, você está contratado, você vai começar na outra semana. Eu falei, caramba, como assim? Porque realmente eles precisavam. Eles não tinham mão de obra. Porque se for
pela lógica, eu jamais teria sido contratada, eu não sabia falar nada, tipo, zero. E aí eu fui contratada para trabalhar na limpeza. Eu não consigo imaginar uma entrevista de emprego onde a pessoa faz a pergunta, você não entende e você não responde. E Ah, você é contratada. e ela perguntava as coisas, eu falava assim, sorry. Aí ela repetia. Aí eu, sorry. Aí ela repetia de novo. Eu, sorry. Aí eu vou ficando nervosa, porque, tipo assim, eu não tô te entendendo, não adianta me perguntar de novo. E aí, eu não, se você me perguntar o que ela falou na entrevista, eu não tenho ideia. Eu sei que a entrevista acho que demorou, sei lá, 5 minutos, eu até saí de lá chorando mais ainda, porque eu falei assim, não passei. Lógico que não passei. Mas, na verdade, não. Como ela não tinha mão de obra, ela me contratou, o que para mim foi uma bênção, porque eu precisava daquele emprego para aplicar para a imigração. Mas foi sofrido. Eu falo assim que meu erro foi não ter investido no inglês. Meu erro foi procurar emprego, aquele negócio, aquele desespero que a gente fica de eu preciso para aplicar para a imigração, eu preciso. Só que lá na frente eu fui brecada, porque eu tinha que fazer a prova de inglês para a imigração. Então, assim, não adiantou meu desespero para conseguir o emprego, se na verdade eu precisava do inglês de qualquer forma lá na frente. Deixa eu te perguntar, naquele período, enquanto você trabalhava, você teve a oportunidade de ir atrás de estudar o inglês ou, tipo, nem tempo dava para você poder ir atrás do inglês? Então, olha só, eu trabalhei com limpeza e, tipo, é uma coisa. No começo eu morria de vergonha, eu não tinha coragem de falar para meus amigos no Brasil que eu trabalhava com limpeza, porque para nós a gente é tipo, eu saí do Brasil para vir trabalhar com limpeza, aquilo para mim era humilhante. Até um dia que eu perguntei para uma canadense, depois que meu inglês tinha melhorado, eu falei assim para ela: por que você trabalha com limpeza? Porque na minha cabeça, né? Ela fala inglês, por que ela está trabalhando com limpeza? Ela falou assim: porque é um trabalho como outro qualquer. É um trabalho que eu trabalho de segunda a sexta. É tão digno quanto qualquer outro. Aí eu, putz, tipo, cai a ficha. Você fala assim, realmente, é que no Brasil existe uma discriminação quando você fala limpeza. Tá? Fulano saiu daqui para ir trabalhar com limpeza, para lavar louça no restaurante. Né? Então tem essa discriminação. Então, eu não. Aí, então, tá, agora voltando para a parte, por que eu não estudei nessa época? Porque limpeza aqui é muito puxado. Eu fiquei, acho que 3, 4 meses com dores em todas as minhas juntas. Dores insuportáveis, só que eu tinha que trabalhar. Então, eu ia trabalhar à base de remédio. Por quê? Porque eu não estava acostumada. Eu limpava a minha casa uma vez na semana no Brasil, tinha uma pessoa que me ajudava uma vez na semana, mas limpar a casa todo dia, tipo, a empresa é 3, 4 casas por dia. Então, assim, é um serviço pesado. Eu chegava em casa esgotada, eu não queria fazer mais nada. E sem contar que o estresse que tudo isso, o estresse que isso causou foi terrível, porque eu chorava, eu falava, o plano foi nosso, nós dois decidimos vir, não foi só o Fábio. E eu chegava em casa, depois de pegar uma casa muito suja, algumas coisas muito ruins, eu falava assim, eu quero ir embora, eu quero voltar para o Brasil. E o Fábio, Tati, tenha paciência, mas era muito difícil. É difícil você quebrar essa barreira de você estar fazendo um serviço que você não fazia no Brasil, de você dar aqueles passos para trás que todo mundo fala, mas na real é diferente. Nós viemos disposto a fazer tudo. Não, eu faço limpeza, a gente vem disposto. Mas é na hora que você tem que encarar o dia a dia da limpeza ou de outro serviço que o pessoal vem para fazer, é muito difícil. E aí você começa a pensar, poxa, se eu tivesse um inglês, talvez eu estaria trabalhando no restaurante. Poxa, se eu tivesse inglês, eu poderia estar trabalhando em outra coisa, que não seja fisicamente tão pesado. Mas, por falta do inglês, era a única opção que eu tinha. Tirando o inglês, eu imagino que você vindo do Mato Grosso, né, uma das regiões mais quentes do Brasil, Mato Grosso do Sul, saindo do Brasil, né, de uma das regiões mais quentes do Brasil, eu imagino que o frio foi também um desafio para você. Eu lembro de ver um post seu, eu acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, onde você mostrava
que estava tão frio que os seus cílios colaram. Como é que foi para você encarar o frio? Então, engraçado que, assim, como a gente nunca tinha visto neve, então, assim, para mim, o primeiro inverno foi um sonho, adorava. Eu achava o máximo fazer -40 e todo mundo com vida normal. Então, assim, nosso primeiro inverno, eu super curti. Eu achava o máximo, foi muito legal. Tipo, e o legal é que, assim, nós chegamos no verão, que é outra coisa que eu acho que o ruim que muita gente faz é chegar já direto no inverno. Então, eu acho que isso dificulta, assim, a adaptação muito. Não, nós chegamos no verão, então nós saímos do Brasil com 40 graus, chegamos aqui com 30 graus. Então, não teve aquele baque. Então, para a gente estava tudo tranquilo. E conforme a temperatura vai caindo, né? Então, você meio que vai entendendo. Vai, tá chegando o inverno, tá chegando o inverno. Então, assim, quando chegou a neve, a gente, nossa, nós fizemos festa, adorava neve. E aquele -40, a gente achava assim, poxa, como que a gente está sobrevivendo aqui? Que legal. Sabe aquela empolgação, assim, de coisa nova? Oh, nós estamos sobrevivendo a -40. É muito interessante. Então, assim, o primeiro inverno foi bom. Só que aí, quando começa o segundo, que você tem que sair para trabalhar, que você tem que... É difícil. É muito difícil você levar o dia a dia, a dias a -40, -20. É pesado. É pesado. Tati, eu quero voltar na sua questão do inglês, porque eu lido com muita gente que fala assim, não, Cleber, eu só tenho o básico, mas eu me viro. Eu vou fazer qualquer coisa, só preciso do emprego e eu me viro. Né? Outro dia eu vi um cara até falando assim, eu só preciso de um emprego onde tenha portugueses e espanhóis. Eu não preciso falar inglês. Né? E eu falo para essas pessoas, falo assim, gente, vocês não vão ter vida, porque você só vai estar dentro da bolha, você só vai ter vida enquanto você estiver dentro da bolha, né? E então eu queria que você contasse assim, realmente abrisse o seu coração para as pessoas entenderem que uma coisa é estar lá no Brasil e falar assim, eu me viro, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não tenho inglês, eu não tenho como esperar para aprender o inglês, eu quero ir já. Como é que foi esse seu período? Até quando foi que você falou assim, cara, agora eu consigo me comunicar e agora eu estou me sentindo pertencente à sociedade? Como é que foi isso? Então, é, eu entendo a pessoa que quer vir, que acha que... Não, chega lá, eu achava que era isso. Eu imaginava que eu ia aprender o inglês, tipo assim, 2 meses eu já ia estar fluente. Só que a realidade é totalmente diferente. Então, assim, a única coisa que eu sempre falei para o Fábio, assim, a única coisa que me prendia muito é a questão do inglês. Porque, para você ter uma ideia, eu tenho 2 filhos. Eles vão para a escola, o Fábio trabalha, eu trabalho, o Fábio estava estudando. Chegou um ponto que o Fábio falou assim, Tati, eu não vou conseguir participar da reunião de pais. Eu falei, então eu não vou. Então nós não vamos saber como estão nossos filhos, porque eu não vou. Porque eu não ia entender, eu não ia saber falar. Então, assim, eu acho que vir sem inglês, você perde o rumo da vida. Porque, assim, eu não tinha coragem de conversar com a professora, perguntar, e aí, como que foi o dia do meu filho? Eu não tinha coragem de ligar na escola, olha, o Vitor não vai poder ir hoje para a escola. Eu não tinha coragem de fazer nada. Então, assim, tudo eu dependia do Fábio. Então, o que eu fiz? Eu suguei as energias do Fábio. Fábio, tem que ligar na escola. Fábio, vai ali na farmácia comprar não sei o quê. Fábio, então, assim, ele falou assim, Tati, você precisa ir. Mas eu não tinha estudado. Então, eu falava para ele assim, eu vou como? Eu não sei falar. E aí, quando eu ia trabalhar, por exemplo, o legal é que eu peguei umas canadenses muito legais, que tipo assim, elas faziam mímica comigo. Perguntavam, sei lá, que horas? Horas. Você sabe ligar, sabe? Então elas faziam mímica. Eu me sentia uma criança. É humilhante, porque, tipo, se elas não fizessem mímica, eu não entendia. A falta do inglês, eu acho que dificulta a adaptação. Você deixa de fazer coisa, você passa vergonha. Eu já tive situação da cliente conversando comigo, eu limpando a casa dela, e ela falando, de repente ficou um silêncio. Aí ela olhou assim para mim, super brava. It's a question, eu estou te perguntando. E eu tipo assim,
ok, me desculpa, você pode repetir porque eu não entendi. Aí, tipo assim, então as pessoas, elas não têm tanta paciência de ter que estar te falando, te explicando. Já aconteceu de eu pedir para a pessoa repetir, a pessoa começou a gritar. Tipo assim, eu estou te escutando, eu só não estou te entendendo, né? Existe o fenômeno de quando você diz eu não entendi, a pessoa aumenta o volume da voz, né? Porque é como se você falasse eu não te escuto. É bem isso mesmo. E, tipo, a mulher começou a gritar, e eu falei assim, caraca, como que eu vou falar para elas que, tipo assim, muda as palavras, porque essas palavras eu não conheço, né? Não adianta gritar. Então, assim, eu particularmente, eu acho que eu deveria, sim, ter estudado. O inglês me atrasou em muitas coisas, o inglês me deixou muito insegura. De eu ter que ir em médico, eu falava, eu não vou no médico. E você sabe que eu carrego essa insegurança até hoje. O ruim é isso. E deixa eu te falar assim, eu nunca vi você conversar em inglês, né? Mas eu tenho uma esposa que é perfeccionista e até hoje ela sofre com inglês. E aí é o seguinte, ela não acredita que o inglês dela é bom, Ah, né? tamo junto. Isso. Então, eu vou te dizer, mete a cara, fala, É, porque as pessoas aqui, e isso aí fica para as pessoas lá no Brasil, as pessoas aqui, elas são muito abertas. Se elas veem que que o inglês não é a sua primeira língua, elas vão ter um grau de paciência. É claro que não é todo mundo, como a Tati falou, né? mas no geral vão ter paciência. É, E mesmo que você fale e fale errado, as pessoas vão entender que você está se esforçando. Então, não se sinta insegura, só fale. não, mas o Fábio fala a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia se eu tiver que, eu vou em todo lugar, mas eu ainda vou com aquela insegurança, eu ainda vou com aquele assim, e ainda a máscara, por causa do Covid, ela deu uma atrapalhada em quem tem problema com a língua, viu? Foi legal isso, eu não vejo a hora de tirarem. Então, assim, mas por quê? Outra coisa, algumas vezes que eu tentei me jogar, então por isso que eu falo, se você aprende o inglês, se você vem com o inglês, você já vem seguro. Então você não tem o medo. Agora, se você não tem a segurança, se você não fez um curso, que foi o meu caso, a primeira virada de olho que eu recebi, aquilo assim me desmoronou. Tipo, eu falando com a pessoa e a pessoa, tipo, canadense. Por quê? Porque ele não estava me entendendo. E ele, tipo assim, a fila tá andando, minha filha, dá licença. E eu tentando me falar, te explicar. Então, assim, o inglês faz toda a diferença, Cleuber. O inglês faz toda a diferença. Pois é, Tati. E uma coisa que eu falo para todos os meus coaches, que é o seguinte, eles têm que investir no inglês lá no Brasil, porque, primeiro, eles estão comunicando em português, eles estão aprendendo gradualmente, né? Estão na nossa cultura, estão confortáveis. Uma vez que você chega aqui sem inglês e começa a estudar, ou tem os primeiros contatos e você aquilo entra no seu barulho, mas nada mais no seu ouvido, mas nada mais é do que barulho, porque você Ah, não decodifica a língua. Aí a tendência o que que é? É travar. Aí aquilo que você achava assim, não, eu vou aprender em loco, que em loco vai ser muito mais rápido, eu vou estar na imersão. Só que você vai imergir numa coisa que você não conhece e você não vai decodificar, você não vai conseguir entender. Aí trava. Né? Então, eu aconselho os meus coaches a investirem no inglês lá, ainda que tome mais tempo, né, que eles adquiram o máximo de inglês lá. eu concordo, porque é bem isso mesmo, a questão do inglês. Se você já vem, é o que eu acabei de falar, se você já vem com inglês, você vem seguro. É totalmente diferente. Como você mesmo disse, às vezes você aprendendo o inglês com o inglês é muito mais difícil, porque o Fábio sempre dizia assim para mim, Tati, tenta pegar só algumas partes, né? Todo mundo fala, não, você pega o contexto. Eu falei assim, ok.
Um dia a menina falando comigo, não sei o que, eu falei assim, se eu não te responder é porque eu não estou te escutando, porque tinha um som ligado. Ela falou assim, não, se você não me responder é por causa disso. Eu não conhecia a palavra, então o que eu entendi que ela me disse? Se eu, numa brincadeira, ela me disse que se eu não te respondesse é porque eu não estava escutando. Até então não é ofensivo. Mas, na verdade, a palavra que ela falou, eu escrevi na mão, cheguei em casa, sabe, o que significa isso? Ele falou, quem falou isso para você? Ela me ofendeu. Ela me chamou de idiota com uma palavra canadense. Então, assim, é complicado, porque eu entendi o contexto, mas era uma ofensa. Então, você aprender, realmente, o que você falou é verdade. Você aprendeu inglês no Brasil é totalmente diferente de você aprender inglês aqui. Você pode entender o contexto, mas se a palavra é uma palavra que você não conhece, você vai tentar entender. Mas, tipo, eu entendi que ela falou que eu era surda, mas, na verdade, ela me chamou de idiota. Que coisa, hein? Ofensivo, foi assim, eu conversei com uma outra canadense do meu serviço, ela falou assim, nossa, eu não acredito que ela falou, eu falei, falou, mas para mim, tipo, eu costumo levar as coisas muito na boa. Ok, ela falou, tanto faz, tipo, é o pensamento dela. Isso também não posso, só que assim, isso lógico que vai causando aquelas inseguranças, né, tipo assim, pô, eu tava tentando, eu tava me jogando, e a pessoa, tipo, deu aquela, eu falei, ok. Mas é uma coisa que eu ainda quero investir, de fazer estudar inglês. Eu falo assim, vai estudar, que nós mudamos de província. Ele falou assim, em vez de trabalhar, vai estudar. Mas as situações pedem que a gente trabalhe, né? Essa é outra coisa, uma outra coisa da realidade. As pessoas imaginam que a vida no primeiro mundo é fácil. Não Não, é. A vida não é fácil. não, eu falo que imigração não é para todo mundo, não, viu? Não, não mesmo, não mesmo. Não é. Por isso é que eu me dediquei a fazer coaching, porque as pessoas elas não têm noção do que seja imigrar e se dispõem a isso, né? Elas acham que imigrar é fazer o turismo. E aí elas pensam que é fazer as malas, comprar a passagem, fazer o visto e vir. E não se preparam psicologicamente para os desafios que elas vão enfrentar. É. Deixa eu só contar uma história engraçada do inglês. Essa é engraçada, essa não é. Eu fui, acho que talvez primeira semana que a gente estava aqui, eu e o Fábio com aquele inglês quebradinho, mas de viagem, né? Fomos no McDonald's. E aí aquele negócio, as crianças, uma não come ketchup, outra não come não sei o quê. E aí o Fábio foi falar, né? Que ele queria então o pão, ele queria só o hambúrguer e o queijo. Aí a menina olhou assim para ele, mas só o hambúrguer? Sim, sim, porque minhas crianças não comem ketchup, não sei o quê. Tá bom. Quando pegou a sacolinha abriu, era só o hambúrguer e o queijo sem o pão. Ela literalmente. Aí o Fábio falou assim: não, mas eu quero o pão também. Essa que a gente ganha. Essas coisas, algumas coisas são divertidas, são engraçadas. Quando você olha, você fala assim: caraca, que ridículo assim, a situação, né? Chega, é engraçada. Por falta do inglês. Ô, Tati, e você já falou que houve dias que você chegou em casa e falou, quero ir embora, né? E isso era 100% por causa da falta do inglês. Quando é que você começou a ficar confortável? Quando é que você viu que não, é só a questão de eu me dar tempo e me largar? Então, eu vou te falar assim, que o divisor de águas para mim foi ter saído da limpeza. Então, eu fiquei 3 anos nessa empresa de limpeza, até eu sair o PR, que a gente tinha aquele receio, né? Não pode trocar de emprego? Pode, não pode? Então, eu falei, não, tudo bem, Fábio, eu vou aguentar. Só que foram 3 anos assim, eu chorava, eu quero ir embora para o Brasil. Chegou um dia que o Fábio falou assim, ok, você quer ir para o Brasil? Você vai, mas eu e as crianças não vamos. Eu falei, então, vou ficar. Nesse caso, eu fico. Se ninguém está indo comigo, eu vou ficar. Porque é a realidade, porque se ele concordasse comigo, tá bom, vamos embora. Hoje em dia eu estaria no Brasil chorando, falando eu quero voltar para o Canadá. Então, assim, foi difícil passar essa fase? Foi difícil, mas eu falava assim, é uma fase, espera, quando sair nosso PR, você sai da limpeza, você vai procurar outra coisa, e foi o que aconteceu. Então, quando eu peguei o PR, numa semana, na outra eu pedi as contas. Na outra semana, então aquilo foi um divisor de águas para mim, porque eu saí da limpeza.
Então, para mim, foi melhor. Então, assim, então a pessoa tem que pensar o seguinte, a falta do inglês vai levá-la para um serviço que vai ser fisicamente pesado. É até que ponto a pessoa está disposta, porque, Cleuber, eu chegava à noite com meias juntas da mão, do pé, doendo, de ficar limpando, e era dores. Então, assim, não era só a falta do inglês, era dor física mesmo. E eu falava assim, gente, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar no Brasil, sentadinha lá, bonitinha na minha cadeira, descansando. Mas era o nosso combinado foi assim. Quando a gente saiu do Brasil, eu falava assim, ainda que a gente odiar o Canadá, nós vamos ficar pelo menos até eu terminar o college. Então, era nosso combinado, não tinha jeito. Enquanto não terminasse o college, a gente decidiu, a gente não volta. Só que quando ele terminou o college, foi mais ou menos já talvez quase 3 anos, que foi quando eu já estava quase pegando o PR. Então, assim, a gente foi levando, mas dá uma balançada no casamento. Eu conheço vários casais que se separaram porque a imigração não é fácil. Você perde a sua rede de apoio. Você não tem a mãe para deixar a criança. Então, eu quero explorar um pouco isso daí. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente isso, que a imigração pode acabar com o seu casamento. Graças a Deus não é o caso da Tati e do Fábio, mas você já deu aí a pista, você já deu a dica de que a imigração põe um estresse muito grande no casamento. Eu queria explorar um pouco esse assunto com você. Mesmo vocês tendo vindo com um acordo, né? O projeto de imigração era dos dois, não era só de um. Mesmo vocês tendo vindo com um plano bem feito, o plano do estudo, do trabalho e tal, e você estar trabalhando, porque tem gente que nem consegue trabalhar, né? Você diz que houve muito estresse. O que você pode falar para as pessoas sobre a parte conjugal? Como é que, porque eu imagino assim, que ninguém vem para cá pensando assim, nós vamos aumentar o nosso número de brigas, né? E você não chega no fim do dia, né? Hoje eu vou brigar, hoje eu quero brigar. Mas é aquele peso que você não vê sendo colocado em cima do casamento. Como é que foi isso para vocês? Não, mas eu falo assim, eu conheço histórias de casais que vieram, tipo, um veio para agradar o outro. O casamento é um inferno. Porque assim, nossa, eu não consegui aplicar para o PR, problema seu, você que quis vir. Sabe? Então, assim, sem o apoio. Então, assim, eu e o Fábio, não, nós viemos 100% juntos. Nós vamos, tudo feliz, viemos, fizemos tudo. Só que o dia a dia do imigrante é muito difícil. E aí você tem que culpar alguém. Não tem jeito, você tem que colocar a culpa em alguém. Alguém é culpado por todo o seu estresse, pela falta do inglês, e aí você acaba culpando. Então, assim, eu conheço vários casais que se separaram, porque a pressão é muito grande. É o que eu tinha falado, a gente perde a nossa rede de apoio. A criança está doente, e aí? Não tem a avó para ir buscar na escola, não tem a tia, não tem a prima, não tem a irmã. E agora, o que faz? Quem que vai faltar ao serviço? Eu não vou faltar, eu também não. Então, assim, você, na verdade, você fica o tempo todo debatendo. O casamento, você fica o tempo todo. Não tem que buscar na escola, eu não posso, eu também não posso. E agora? Então, assim, se não é um projeto dos dois, é muito difícil dar certo a imigração e muito difícil o casal continuar junto. Eu falo que é uma prova de fogo. Imigração, se você passou até chegar ao PR, o casamento é para sempre. O meu está garantido, o meu é para sempre. Como é que foi para os seus meninos? Você tinha um pré-adolescente e uma criança. Como é que foi para os seus meninos a adaptação? Então, para as crianças, o começo foi assim, tipo umas férias. Então, aquele negócio, chegamos no verão, passeamos, e aqueles parquinhos lindos, tudo limpo, balanço não está estragado. Então, assim, eles estavam encantados. Quando chegou o dia de ir para a escola, primeiro dia de aula, eu fui buscar o Vitor na hora do recreio. O Vitor estava com 9 anos, ele voltou chorando, mãe, eu não quero ir mais. Eu falei assim, por que, minha filha? Ele falou assim, eu não entendo. Eu não estou entendendo nada, professor.
E o interessante é que, assim, a professora tratava ele como um canadense, chegava para ele, entregava para ele, tipo assim, ela não queria saber se ele estava entendendo ou não, ela entregava a tarefa, explicava como que era para fazer, só que ele não entendia. Aí eu dizia assim, Vitor, fala assim para ela assim, sorry, não estou te entendendo. Aí se você não entendesse, eu só sorri, meu filho, não tem o que fazer. Eu falei assim, fica tranquilo, você vai começar a entender, fica tranquilo. E aí ele voltou chorando, e aí levei ele de volta para a escola. E aí, no final do dia, eu fui buscar ele. Ele falou assim, mãe, eu já fiz um amigo, eu já fiz um amigo. Eu falei, como assim, né? Você não estava entendendo de manhã e agora já tem um amigo? Não, ele falou assim, se eu queria ser friend, se eu queria ser amigo dele. Eu falei, então, viu? E depois, então, tipo, pro Vitor, só o primeiro dia. Aí, do segundo dia, para ele, já estava super bem. Eu acho que um mês e meio, o Vitor já estava soltando algumas palavras em inglês. Com 6 meses, o Fábio até filmou os meninos dois sentados na sala conversando em inglês. O Vitor e o Vini bateram mó papo. E nós assim, 6 meses. E tipo assim, ele já estava entendendo e falando e jogando. Para a criança, o inglês, eles pegam muito rápido. E o engraçado é que eles aprendem o inglês com inglês. Que é aquilo que a gente estava falando, que é difícil. Para nós adultos é difícil, mas para as crianças, eles aprendem assim. E assim, na verdade, a professora nunca... Ele teve o acompanhamento, acho que uma hora por dia, só com uma professora para explicar, falar as palavras, mas fora isso era aula normal, matemática, inglês, ciência. Então, tipo assim, ele estava ali na aula, ele não estava entendendo. Do dia para a noite, puf, ele começou a entender. Então, assim, para a criança é muito fácil. O Vini não, o Vini já veio com 4, ele foi alfabetizado aqui, então o Vini veio quase 5 anos. O Vini é uma criança muito tímida, então assim, o Vini era mudo, ele entrava mudo e saía calado da escola. E assim, um semblante triste, assim, é aquela hora que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque nós viemos por eles, né? E assim, o Vini naquele sofrimento, e ele não conseguia fazer amizade, e parecia que ele não estava aprendendo inglês, então ele ficou assim, acho que umas 3 semanas. Que, tipo, a professora falou, ele entra quieto e sai calado. Ele não fala nada. Do dia para a noite, o Vinícius, abriu a boquinha dele, acabou. Virou canadense, que ele até fala assim para mim, eu falo assim, Vini, onde você nasceu? No Brasil. O que você é? Canadense. Eu falo, não, você não é canadense, você é brasileiro. Então, assim, ele se identificou com o Canadá de uma forma que ele abraçou. E eu lembro uma história engraçada, que ele estava na daycare e chegou uma aluninha nova brasileira e ela estava chorando, né? E a professora, mais do que rápida, vou chamar o Vinícius para me ajudar. Vini, vem aqui, pergunta para ela por que ela está chorando. O Vini perguntou em inglês. E aí a professora, não, Vini, você precisa perguntar em português, ela não está te entendendo. Ele falou assim, ela que não está entendendo, eu só vou perguntar se for em inglês. Então, tipo assim, do dia que ele aprendeu inglês, para ele não quis mais falar português e, infelizmente, ele não fala português. Então, assim, ele super se adaptou. Tipo assim, a gente vai para o Brasil passear, ele conversa inglês com todo mundo. Eu falo, Vinícius, ninguém está te entendendo. Ok. Se você não está me entendendo, o problema é seu. Então, assim, infelizmente, ele perdeu, porque ele perdeu o português, porque ele foi alfabetizado em inglês, e ele se identificou de uma forma, assim, com a cultura canadense, que é impressionante. Então, assim, para ele é canadense. Agora, o Vitor, que é mais velho, que já veio com 9 aninhos, não. O Vitor, assim, também ele não gosta de falar português, porque ele fala assim, mãe, eu tenho sotaque. Então, ele acha ruim falar português, porque ele fala aquele português carregado. Mas, se alguém conversar com ele em português, ele vai responder em português. O Vini, se você conversar com ele em português, ele vai te responder em inglês, no matter what. Ele vai falar em inglês e se vira nos 30 para entender ele. Vamos voltar um pouquinho, e aí essa vai ser a minha última vez que eu vou te perguntar. Não, pode perguntar. Qual é o conselho que você dá para os cônjuges que estão planejando vir, né, planejando imigrar? Qual o conselho que você dá para eles, assim, em termos de tanto a preparação linguística quanto a preparação conjugal? O que eles podem fazer para ter maiores chances de sucesso?
Na minha opinião, eu acho que é assim, ó. Se o plano é só de um, você tem que arrumar uma estratégia para ganhar o seu parceiro para o plano. É o ponto principal, eu acho que o ponto principal é os dois estarem 100%. Porque não adianta, porque a hora que o calo apertar, o que não queria vir vai falar assim, mas você que trouxe para cá. Então, assim, vai surgir essa situação. Então, eu falo assim, que se eu tivesse vindo antes da gente passear nos Estados Unidos, então, que era uma coisa que era só o Fábio que sonhava, eu teria feito isso. Eu sei porque eu teria feito. Eu ia falar assim, eu estou limpando o banheiro sujo por sua causa. Eu poderia estar na minha casa no Brasil. Mas eu não pude fazer isso, por quê? Porque foi um plano nosso. Mas se fosse só um plano dele, eu faria. Porque você está sobrecarregado, você precisa despejar isso. Mas aí quando você lembra, ups, o plano era nosso. Não foi só ele que decidiu. Então assim, o primeiro ponto, os dois precisam querer vir. Porque a hora que a imigração apertar, você sabe que foi uma decisão dos dois. Não foi culpa de ninguém. E o inglês tem que ser para os dois, não adianta. O que vai trabalhar, o que vai estudar, ou qual seja o processo de imigração. O inglês também é uma peça fundamental. É uma coisa que desgasta o casamento, eu sei, porque eu sobrecarregava o Fábio. Tinha uma hora que ele estava no college, eu mandava assim, você precisa ligar na escola agora, porque a escola me ligou, não sei o quê. Ele falava, eu estou na aula. Eu falava assim, ok, mas eu não sei falar. Então, você imagina, a pessoa tem que estudar e aí tem que lembrar, poxa, minha mulher está em casa, não sabe falar inglês, eu preciso ligar na escola, eu preciso... Então, assim, para o casamento é muito difícil, viu? É muito difícil você conseguir passar essa primeira... Eu acho que o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, é assim, a prova de fogo. Então, se você vem com inglês, já é um ponto, já é uma coisa a menos que você vai sobrecarregar no casamento. Se você vem os dois com um plano montado, já é outra coisa. Então, eu acho que é super importante esses dois pontos. Certo, e eu não poderia pôr isso de uma maneira melhor. Você é, acertou na mosca. Tati, você já frisou bastante a questão do inglês. Então, acho que todo mundo já entendeu isso. Existe algum outro erro, e eu não estou dizendo que você fez errado, né? Foi a circunstância da imigração de vocês. Mas existe algum outro erro que você cometeu e que você poderia compartilhar, então, com quem está nos assistindo? Tem uma coisa que pode ser bobeira para muita gente, mas no dia a dia de imigrante faz diferença. Para quem vem para uma família que nem eu, Fábio e duas crianças, então nós somos quatro. Nós somos, lógico, por questão de economia, tudo, por isso que eu falo, se programa melhor. Então a gente alugou um apartamento de 2 quartos e um banheiro. No Brasil a gente estava acostumado a ter 3 banheiros. E tinha hora que os 3 banheiros estavam ocupados e tinha um gritando que queria usar. Então, morar num apartamento de 2 quartos e um banheiro com a lavanderia no basement do prédio trouxe um estresse tremendo para nossa casa. Então, era assim, um entrava no banheiro para escovar o dente, o outro para tomar banho, enquanto o outro estava usando o vaso. E tinha um na porta querendo usar o banheiro. Então, assim, foi um estresse tão grande essa questão de ter um banheiro, a questão da lavanderia ser lá embaixo, e como o Vini era pequenininho, eu tinha que levar ele comigo, ele não podia ficar no apartamento sozinho, então aí você tem que carregar a criança. Eu falo assim, são os confortos que talvez seria aliviado um pouco o estresse do dia a dia. Então, assim, sei lá, 2 banheiros pelo menos faz uma diferença tão grande para uma família de 4 pessoas. Ter uma lavanderia dentro do seu apartamento faz uma diferença. E às vezes a economia é tão pequena, Cleuber, você consegue um apartamento, sei lá, $100 de diferença, mas se você não vem programado, $100 vai fazer muita diferença. Vai fazer falta, né? Então, agora, se você vem programado, caraca, tipo, você tá dando um luxo para sua família, de você ter um banheiro a mais, de ter uma lavanderia com você. Isso eu sei que pesou também pra gente, viu? Essa questão de 2 quartos, um banheiro e a família grande foi desafiador. Eu concordo com você. Nós demoramos algum tempo para ter a nossa casa, né? Uhum. E então foi sempre vivendo em quarto ou mesmo um apartamento de um quarto e faltava espaço.
faltava espaço e eu entendo muito bem o que você está falando. Isso causa estresse. Parece bobeira. Parece bobeira. Ah, mas é só um banheiro, o que que tem? Parece bobeira, mas no dia a dia que você está na correria, porque a vida de imigrante é corrida demais. Você tem que sair mais cedo para deixar a criança na daycare, tem que sair para trabalhar, você tem que fazer sua comida, não dá para comer na casa da mãe hoje, né? Então, se você for pensar, tudo isso faz uma diferença. Tipo assim, você tem o seu tempo cronometrado. Eu comia na minha mãe todo dia. Cheguei aqui, a realidade era outra, eu tinha que fazer comida todo dia. Então, são coisas que vai estressando. Até coisas bestas. Eu estava conversando esses dias com uma menina que chegou do Brasil recente. Ai, onde que você faz a sua unha? Quem que limpa a sua casa, né? Eu falei, então, a minha unha eu que faço, a minha casa eu que limpo. Porque a gente tem esses luxos no Brasil. Aí você chega aqui, você não tem mais esse luxo. Então, aí você vai colocando na ponta do lápis tudo isso, parece bobeira, mas quando você junta tudo, é muita coisa. Aí entra o fato da casa ser apertada, de você ficar naquele... Vira uma bola de neve. É interessante. É só quem vive para saber. Exatamente. A palavra-chave aí é a preparação, é o planejamento, que a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas não param para fazer isso, né? Elas pensam só na logística, né? Como conseguir o visto, comprar a passagem, fazer mala e vir, né? E aí não se preparam como deveriam, né? Eu vi, né, recentemente vocês mudaram, trocaram de província, e eu Trocamos. vi um post seu muito alto astral, muito bacana, onde você celebrou, né, a sua vinda, você celebrou as diversas batalhas, as diversas lutas que você teve, mas que também você venceu, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele seu post, e achei assim bastante importante, primeiro, para mostrar para as pessoas que existe sim lutas diárias na vida de nós imigrantes. Sim. Nós vamos sempre estar lutando por alguma coisa, mas existe a vitória. E eu queria aproveitar, né, esse momento, essa semana do Dia da Mulher, te parabenizar. Você é uma Obrigada. guerreira, né? Ah, quando nós viemos, a Cris tinha estudado inglês no Brasil, então ela sabia assim alguma coisa, Ah, legal. e ainda assim foi muito difícil para ela. Até hoje o inglês é um desconforto, né? E você veio com zero. Foi. Então fica aqui o meu parabéns para você, a mulher imigrante que vem e supera, né? Como você, eu conheço outras, conheço mulheres que vieram solteiras, sozinhas, né? Não tem Corajosa. nem o marido para poder desestressar em cima dele. Corajosas. Exatamente. Então, fica o meu parabéns às mulheres imigrantes, especialmente às mulheres imigrantes, né? E minha última pergunta é assim: tem alguma coisa que eu não, alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas? Fique à vontade e, né, é uma pergunta que eu não fiz que você pode se autofazer. Então, eu acho que até que não, acho que foi bem completo. Então, uma coisa que, na verdade, eu acho interessante falar, que ficou faltando, talvez, eu vim para a Unipeg, né? Nós viemos para a Unipeg em Manitoba. Então, depois de 6 anos e meio, a gente parou para pensar, porque a gente acaba, quando a gente faz o Plano Canadá, eu não sei, eu não conheço ninguém que me falou assim, nossa, eu já pensei até na minha aposentadoria. Eu acho que não tem. Então, assim, a gente não pensa no futuro. E eu e Fábio conversando, a gente percebeu assim que para ir para o Winnipeg a gente precisa de 2, 3 voos. Minha mãe já é uma pessoa idosa. Então, assim, a gente começou a pensar no futuro em si, né? A gente quer morar aqui para sempre, a gente não quer voltar para o Brasil. Lógico que se for necessário a gente volta, mas não é uma coisa que nós queremos. Então a gente começou a pesquisar, não, então vamos para um lugar que talvez a gente consiga pegar um voo para o Brasil, porque a gente nunca sabe que horas precisa para o Brasil, né? Acontece alguma coisa com a família, você tem que ir para o Brasil. E em Winnipeg, para a gente, não é tão estratégico a questão de ter um voo direto para o Brasil. Então, assim, talvez a quem for montar um plano de imigração
pensa num todo. Não é só a imigração, não é só o PR, não é só a cidadania, é você pensar na aposentadoria. Por exemplo, o Fábio veio fazer um curso na Red River. Quando ele foi pesquisar o mercado, porque todos os brasileiros vinham para fazer esse curso, que era um curso de 1 ano, então ele era mais barato. E aí o Fábio foi pesquisar o mercado de trabalho, péssimo, ninguém consegue emprego, todo mundo com salário mínimo. Aí o Fábio falou assim, poxa, vou fazer um curso que vai me pagar o salário mínimo e meu futuro, né? Eu não quero só imigração, eu vou trabalhar aqui, eu vou aposentar aqui. Ele foi pesquisar, tanto é que ele fez um curso, eles falam na área de trade, né? Que eles falam, que é um curso que na época era mais para canadense, para quem era PR, a gente não tinha PR. Então, o Fábio teve que investir, teve que ir lá conversar com a pessoa do curso para pedir para abrir uma exceção, alguma coisa assim, porque ele pensou no futuro. Então, as pessoas vêm, faz um curso que não vai te dar uma vida financeira boa daqui 2 anos. E aí, você pegou seu PR, você investiu seu dinheiro no college, mas sua vida financeira aqui não tá indo bem. Então, assim, a gente precisa pensar no futuro. Desde o curso que você escolhe, você vai conseguir ganhar bem no futuro, desde da cidade que você está morando, essa cidade que você quer se aposentar. Então, quando a gente começou a fazer essas perguntas, a gente falou assim, não, acho que é hora de mudar. E foi aí que nós decidimos, hoje em dia nós estamos há 3 meses em London, Ontário, que fica próximo de Toronto, que é uma cidade grande, que a gente consegue ir para os Estados Unidos com maior facilidade. A gente está na fronteira, que a gente vai para Detroit, em 2 horas a gente está em Detroit. A gente consegue ir em Niagara Falls em menos de 2 horas. Então, assim, nós achamos em London uma cidade estratégica. Porém, a gente não está imigrando, a gente não precisa mais do PR. Então, assim, tudo tem que colocar na ponta do lápis. A questão da imigração não é tão simples. Para você chegar até a etapa do PR, você precisa ter o passo a passo. Porque se você errar num passo, você tem que voltar para o Brasil. Eu já vi muitas pessoas que no meio do caminho teve que ir embora. Ou o dinheiro acabou, ou o visto para renovar o visto foi negado. Então, assim, você tem que ter plano A, B, C, D. Então, é um conjunto, é o inglês, o casamento tá bom, é tudo. Não é tão simples. Não, a imigração ela é complexa, difícil e árdua. Mas é possível, gente, olha só. Eu sou prova viva que é possível. Chorei, suei muito, trabalhei com coisas que eu nunca imaginei que trabalharia, porém vencemos. Nós pegamos nosso PR, nós já estamos no final do processo da cidadania, que se Deus quiser, em 2, 3 meses a gente já fez prova, já está no finalzinho mesmo, que é a última etapa, né? E então, assim, é possível, é difícil, você vai chorar, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma coisa que vale a pena. Se você for pensar no futuro, vale a pena. Eu falo assim que meus filhos vão colher o fruto que eu e o Fábio estamos plantando. A gente está plantando com suor, com lágrima, mas eles vão colher o fruto sorrindo, sem ter que fazer o que a gente fez. Eu falo para eles assim, que eles são privilegiados de terem vindo para cá criança. E é isso, mas é possível. Eu digo para todo mundo que me procura, é possível, mas você tem que fazer o que é certo, tem que fazer o processo certo. E esse processo certo envolve muito planejamento, envolve muito esforço pessoal, dinheiro, envolve muito dinheiro, mas é possível, como a Tati está falando, como ela é prova, como eu sou prova, e muitas outras pessoas são provas de que a imigração é possível e que ela vale a pena. Sim, sim, eu concordo. Tati, mais uma vez eu quero te agradecer. Nós estamos falando num final de semana, então você deu do seu final de semana para essa entrevista. Eu estou muito grato por você tirar esse tempo e, mais uma vez, fica aqui os meus parabéns, o meu reconhecimento e respeito, né, por você ter guerreado e vencido a guerra. Eu que agradeço, espero ter ajudado. E não perca a esperança, gente, é possível, com certeza. Com o planejamento certinho, com orientação correta, vai dar certo, com certeza.
Beleza? Um bom fim de semana para você, um feliz Dia das Mulheres e até uma próxima vez. Tá certo. Tchau, tchau. Obrigada. E é isso aí. E como a Tati falou, ela frisou, nós não queremos desanimar ninguém da imigração. A única intenção nossa é que você se prepare bem para vir. A vida de imigrante não é fácil, mas ela é possível. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para ficar por dentro desse e dos próximos vídeos. Até a próxima, um abraço, até lá!